E agora sim, daremos início ao painel A Digitalização Potencializando os Negócios. E para compor a nossa roda de conversa e também falar sobre a importância da digitalização e como podemos agregar valor ao negócio, convidamos Ricardo Zuccolo, vice-presidente de desenvolvimento de clientes da Unilever. André Marques, diretor de vendas da PepsiCo. Augusto Lemos, diretor-geral da Cargill Foods. Euler Fuad Nejime, presidente do Grupo DEC Minas. Alexandre Vilas Boas, diretor do Grupo Vila Nova. Marco Antônio Thanos, diretor executivo do Grupo Martins. O mediador Roger Saltiel, da Integration Consultoria. E também o mediador professor Nelson Barrizelli, da FIA USP. Passamos a palavra ao mediador Roger Saltiel. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui, ver esse público, né? Sempre presencialmente tão melhor. Queria agradecer a todos os painelistas, mas em especial a Abad, pelo espaço, né, desse comitê. Eu acho que é um assunto que nos últimos anos vem rendendo bastante discussão, então sempre um prazer, aí, junto com o professor Nelson, poder moderar esse comitê. Muito obrigado pelo espaço e pela organização que a Abad vem fazendo nos últimos anos. Bom, antes da gente entrar nos cases de sucesso, acho que a ideia é fazer uma rápida introdução para vocês do que o comitê vem fazendo nos últimos anos, né, e qual que vai ser o grande tema que a gente vai abordar nesse ano. Bom, o tema que o comitê vem trabalhando no último ano e meio é sobre a digitalização no canal indireto, né? Como que as iniciativas, tanto da indústria quanto dos agentes de distribuição, podem alavancar vendas, podem alavancar eficiência e capacidades internas com a digitalização cada vez mais relevante aí no contexto. Para relembrar um pouquinho, acho que muitos de vocês já estavam aqui no ano passado, né? A gente, nos últimos 5 anos, vem atuando no Comitê do Canal Indireto, e o primeiro ciclo foi para discutir quais eram as grandes tendências que estavam sendo visualizadas no canal indireto e de como que os players deveriam se preparar para chegar lá. Então, a gente viu temas como o novo papel do agente de vendas, do vendedor, com a tecnologia. A gente viu questões de segmentação e especialização e também toda uma questão de acesso de informações e de eficiência na operação. E quando a gente parou para olhar o conteúdo que foi gerado, ficou muito evidente que o tema digitalização era um denominador comum. Então, tanto a tecnologia quanto toda a parte de dados, mesmo de treinamentos, de canais de venda, não tinha como discutir esses temas sem passar por digitalização. E foi aí que a gente escolheu, para esse ciclo, então,
esse tema para a gente abordar. A grande discussão com os participantes do comitê foi justamente quais são as ações, quais são as atividades que as empresas devem fazer para se preparar para a digitalização e como priorizar. Eu acho que esse foi um tema relevante, porque a gente viu que tem muita coisa para ser feita. Vocês vão ver que a gente elencou mais de 40 ações que podem ser feitas em digitalização, mas cada empresa com um contexto diferente, com necessidades diferentes. Então, a priorização ela é muito relevante nesse tema. Aqui para vocês visualizarem as 20 empresas que participaram das discussões, então representantes aí de diferentes indústrias e de agentes de distribuição. Então, de antemão também agradeço a participação de todos. Hoje a gente fez uma pequena amostra com os cases que vão ser apresentados, mas sempre com um grupo maior discutindo ao longo de 2 eventos durante o ano todo. Trazendo alguns dados para vocês, por que digitalização também, né? Acho que não é novidade para ninguém, mas só para a gente abrir um pouco da reflexão aqui, né? Primeiro, o ambiente de negócios ele é muito modificado por o que está acontecendo com os consumidores, o que está acontecendo com as empresas. Então, a gente trouxe alguns dados aqui só para esquentar um pouco a discussão. Né? Você tem, de um lado, né, consumidores extremamente empoderados com informação. Então, você tem, por exemplo, acesso a preços muito fácil. Então, alguns dados, né, que 90% dos consumidores fazem algum tipo de consulta de preço, 80% com acesso ao smartphone fazem a consulta no ponto de venda. Então, claro que isso impacta muito na comparação, no acesso aos produtos e, por fim, nos modelos de distribuição que a gente tem. Cada empresa aqui faz parte de alguma forma na cadeia. De outro lado, o ecossistema de distribuição ele está muito atualizado, né, com as startups, por exemplo. Então, se a gente pegar grandes unicórnios que o Brasil teve nos últimos anos, e se a gente olhar as grandes startups, então acho que um dado que é bem interessante, quase 400 startups são relacionados à cadeia de distribuição, ou em logística, ou em vendas, ou em acesso à informação, em crédito, mas enfim, que são os temas que vocês lidam no dia a dia. Então tem muita movimentação também de empresas, de serviços, de produtos que têm a ver com o tema digital, que estão inseridos no dia a dia. Já é uma realidade presente. Então não tem como a gente falar de modelos de distribuição, tanto sendo indústria ou agente de distribuição, sem passar pelo tema de digitalização. A grande provocação que o comitê fez foi que, além de digitalização ser uma via para possibilidades de negócio, que é o primeiro pilar de benefícios que isso pode trazer, então, que a gente está falando principalmente de canais de venda, de experiência do consumidor, de jornada do cliente, né? Mas a digitalização ela pode ir muito além disso. Então, ela pode tratar, por exemplo, de temas de ganho de eficiência. Então, no administrativo, na área financeira, em logística, em treinamentos, na comunicação com a equipe, enfim. A grande provocação foi que tem que se pensar em digitalização indo muito além de simplesmente sendo um canal de vendas, ou e-commerce, ou marketplace, que é uma peça fundamental. Muitos de vocês estão aí nessa realidade, mas a digitalização ela permite ir muito além. E, por fim, um ponto que muitas vezes é esquecido, que as próprias competências das equipes na empresa, elas precisam ser trabalhadas para olhar o digital. Então, não adianta só pensar em tecnologia, mas como preparar as pessoas, desde a liderança até a equipe de ponta, é fundamental no processo de digitalização. Então, esse foi um tema que foi bastante reforçado nos participantes do comitê. E, por fim, acho que esse foi o grande produto final do comitê, foi o que a gente chamou da mandala de digitalização do canal indireto. Qual que é o objetivo aqui? Mostrar quais são as grandes iniciativas que podem ser feitas, tanto pela indústria quanto pelos agentes de distribuição. Então, aqui vocês estão vendo os temas que a digitalização pode tocar. Claro, o canal de venda é um deles.
próprias iniciativas do Marketplace, do Abastece Bem, da BAD, mas vai muito além. Então, temas como trade, execução no ponto de venda, temas como acesso a dados, treinamentos, gestão financeira, os processos administrativos, logística. Então, a ideia dessa mandala foi abrir o horizonte de como a digitalização pode impactar os negócios de cada uma das empresas de vocês. Só que aí o desafio passou a ser, bom, o que pode ser feito dentro de cada um desses temas? E, principalmente, como priorizar isso, né? Então, aqui, e aí, já antecipando, esse material está à disposição. Vocês vão ver um QR Code, vocês têm na mesa de vocês. Vocês podem baixar também os cases que vão ser apresentados. Mas essa mandala é um grande roadmap, é um grande plano de batalha do que pode ser feito e de como priorizar. Então, para cada um dos temas que a gente citou, vocês estão vendo exemplos de ações, tanto de nível intermediário como de nível avançado, que as empresas poderiam buscar. Então, aqui, muito mais do que uma receita de bolo, a ideia é ser um convite para cada empresa avaliar o que já está fazendo, avaliar o seu contexto, o seu porte, a sua necessidade e buscar seguir, avançar nesse roadmap da digitalização nos principais temas que foram colocados. Então, acho que esse é o grande resumo, é a grande página que o comitê entrega para o canal Indireto no tema de digitalização. Bom, essa foi a teoria. A ideia do painel agora é a gente ouvir de empresas, então a gente vai ouvir de 3 grandes indústrias e 3 agentes do canal de distribuição, mostrando, ilustrando que essas iniciativas que a gente viu na mandala, elas são realidade, elas já acontecem. E a gente vai ouvir cases de como isso foi implementado, quais os benefícios, quais os pontos de atenção, para ilustrar e mostrar como isso pode realmente ser tirado do papel. Bom, agradeço mais uma vez a todos os painelistas, a todos os participantes do comitê. Espero que os cases aí sejam produtivos para ilustrar e trazer valor para os negócios de vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nossa proposta hoje é mostrar todo o processo de digitalização de nossos clientes, tá? Todo o processo começa com a digitalização do CNPJ, por conta do vendedor ou do cliente. O processo, você sobe o CNPJ, em 10 minutos a gente já consulta. Todo o Serasa se integra, Receita. Vamos no Banco Boa Vista, vimos Alexandre, o score de crédito dele, vemos o potencial de venda. Alexandre, só te interromper, desculpa, acho que se a gente puder ver a apresentação. Espera aí. Agora foi. Aí foi. Então, é o que eu estou vendo Alexandre, aqui, desculpa, caso gente. Do Vila eu Nova, estava vendo aqui favor. na frente e não estava vendo atrás. Bom, vamos lá, gente. Nossa proposta é mostrar todo o processo de compra e digitalização dos nossos clientes, tá? O processo começa com o vendedor ou o cliente digitando o seu CNPJ. Já sobe para o banco, a gente consulta se integra Serasa e Receita, visitamos o score do cliente, vemos o potencial de venda dele e já retornamos para o vendedor habilitando o cliente, tá? Esse processo demora 10 minutos. É tudo automatizado, não precisa de processo de pessoas digitando, pessoal de crédito, é tudo automático. E retorna já para o cliente, falando, ó, você está apto para compra, tá? E mostra o potencial de já dar o crédito para o cliente. Ó, você tem R$1.000, R$2.000, R$5.000. Então, isso já é automático, o cliente já consegue consultar isso. E aí começa a efetuar a compra através de processo digital. Tá? Ou através de e-commerce, ou através da parte de digitalização de pedidos, às vezes para o próprio vendedor ou cliente. Tá? O processo todo, ele vê o rotor de crédito, ele vai na Neurotech, ele faz tudo isso
Isso ganha uma eficiência, um processo muito rápido, tá? Eficiência e o momento o cliente ele consegue consultar a hora do pedido, quando foi efetuado, quando vai ser faturado, tá? Quando vai ser entregue. Todo esse processo de tracking de entrega já está sendo mapeado. Tem KPIs vendo toda a logística, pessoal de crédito tem que liberar rápido. Em 24, 48 horas, a gente já está entregando para o cliente. Tudo isso não perde pedido. Tem momento que você, muitas vezes, o vendedor passava pedido, ficava perdido no crédito, ou ficava perdido numa operação interna, por causa de liberação de crédito, ou de cadastro, ou de produto. Isso ficou tudo automatizado. Então, o pedido parou e, rapidamente, todo o processo é analisado e a eficiência é feita. A entrega já é realizada para um operador, ou nossa própria frota, ou operador logístico, tá? E ele já é dado baixa pelo canhoto. Então, o canhoto já dá baixa já na parte financeira e fiscal do Vila Nova. Isso é muito rápido, isso elimina pessoas, o processo fica seguro, você tem KPIs para acompanhar, tá? Para ver, medir. Hoje o vendedor não fica mais pensando assim, será que o pedido foi, não foi, vai ser entregue, você consegue acompanhar o pedido, o cliente consegue acompanhar o pedido. Isso é tudo a digitalização. O processo todo é digitalizado. Isso você ganha uma eficiência e uma confiança no processo, tá? Hoje os benefícios são pessoas, redução de pessoas, credibilidade, e com isso a gente tem um time digital todo preparado para isso, tá? Nós temos uma equipe, eu acho que a empresa mudou toda, tá? A empresa se moldou a parte digital. Tanto financeiro, logística, compras, vendas, tudo foi para o digital. Então, hoje, todos os processos do Vila Nova estão sendo mapeados e a gente consegue ver onde está parado, como que eu agilizo, como que o processo não para. Isso está muito legal. Isso, eu acho que foi uma mudança de cultura do Vila Nova, tá? Os aprendizados. Isso tudo parte para uma mudança da cabeça dos donos, vai? Esse processo tem que ser pelos donos, pelo Leonardo, por mim, pelo meu tio, por todos, tem que estar imbuídos nesse processo, tá? O dono tem que caminhar com isso. Se o dono não acredita, não vai fazer diferença nas equipes, tá? Então, a gente fez um mapeamento das prioridades, buscamos empresas para fazer toda essa parte de montagem, Neurotech, Hold, fizemos Zendesk para entrega do produto, tudo. Pusemos um time de e-commerce muito forte também. O pessoal de vendas e compras, eles são remunerados pela venda digital, tá? Todo o processo é medido pela venda digital e tudo acompanha para a parte digital, tá? Então, toda a empresa está se voltando para... Ela não gosta de ser, vamos falar, vigiada, mas ela vai tendo ser vigiada pelos KPIs, pela auditoria e todos os painéis à vista de gestão, tá? O trabalho do RH foi importante nisso, de conscientização da equipe, buscar essa venda digital, tá? A integração da parte digital offline é importante. Hoje só o digital representa 19% das nossas vendas, mas a parte toda depende das pessoas para fazer o processo acontecer, tá? Se os vendedores, gerentes, toda a empresa não estiver envolvida, não acontece nada na empresa. O que mais temos? Presença e operação digital do Vila Nova é bem isso. Os passos foi a experiência e mudança do conceito dentro da empresa. É o mais importante. Acho que é isso. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Eu queria lembrar a todos que vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários, ou por escrito, ou usando o QR Code, como foi mostrado no início dessa sessão. E, por gentileza, se tiverem perguntas dirigidas a um dos apresentadores, indiquem a quem vocês querem dirigir.
Vamos para a segunda apresentação, que será feita pelo Alexandre Lemos, da Cargill. Augusto Lemos, desculpe. Obrigado. Bom dia. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Bom dia. Agora sim. Bom, obrigado, antes de nada, presidente da BAD aqui, o nosso ilustríssimo Leonardo Severini. Obrigado também à diretoria da BAD. Essa é uma associação que vale a pena participar. Acho que de tudo que a gente acompanha no mercado, não só porque é 5% do PIB, representa 5% do PIB, mas a qualidade dos empresários, dos clientes que a gente encontra aqui, faz com que cada minuto seja bem investido. E essa discussão sobre digitalização, para mim, foi mais um exemplo de como o mundo está transformando rápido e a gente precisa, na verdade, não é nem ver o que vai vir, é se adequar ao que já está acontecendo. Esse caso da Cargill é interessante, então vou explicar para vocês o ponto de partida. Imaginem vocês uma companhia que está presente com operações em mais de 70 países e atende centenas de milhares de clientes em todo o mundo. Clientes de todos os tipos, indústria de alimentos, fazendeiros na área agrícola, no nosso caso, varejo, clientes do food service. E esses clientes, hoje em dia, não podem mais ficar esperando um tempo de resposta longo através de um representante da empresa para poder tomar uma ação ou ter uma resposta para o seu negócio. Só fazendo um paralelo, no caso do varejo, nós ainda trabalhamos com estoque, né, dentro da loja, no depósito. Imaginem vocês um operador do food service ou uma indústria de alimentos que tem aquele estoque on time e precisa de respostas rápidas para tudo. Daí nasceu a necessidade de digitalizar processos e essa ferramenta chama-se mycargill.com ou, em português, minhacargill.com. O que é isso? Mais do que uma ferramenta digital, é um ambiente digital, é uma experiência digital, onde os nossos clientes têm acesso através da sua senha, né, com o seu cadastro, e ali ele vai navegar numa relação direta entre ele e a Cargill. É como se fosse um grande túnel, onde por ali passam diversos veículos, né? E isso inclui cadastro do cliente, entrada de pedidos, status do pedido, menu logístico. Uma coisa muito importante no nosso negócio é a consultoria técnica. Então, elementos técnicos de produto, recomendações de aplicações. E isso faz uma diferença muito grande, porque ao invés de você esperar alguém para responder por isso, você diretamente entra nesse ambiente, através da experiência digital, você consegue as respostas para aquilo que você está buscando. É uma ferramenta self-service, então cada um tem acesso e cada um consegue, obviamente, gerenciar a sua própria informação, e isso faz com que o processo seja muito mais ágil. Deixa eu pedir para passar. Obrigado, Alexandre. Então, qual é o passo a passo para essa implementação? Então, essa ferramenta já está disponível e implementada em outras partes do mundo. Nós estamos trazendo agora para o Brasil. Nós vamos começar pelo nosso negócio de venda industrial. Então, na Cargill Foods, nós temos 3 operações: venda industrial, venda de ingredientes para os fabricantes de alimentos, food service e a venda do varejo, que é a grande maioria do fórum aqui. Na venda industrial, nós estamos mapeando as necessidades dos clientes. Então, isso é muito importante. Na Cargill, nós temos, dentro da nossa missão de liderar a nutrição de forma segura, saudável e sustentável, nós temos também um compromisso de ter o cliente no centro de tudo o que nós fazemos. Esse é um compromisso da Cargill globalmente em todos os negócios, não importa a geografia, tamanho ou especificidade da operação que a gente está trabalhando. O segundo é preparar a organização para essa mudança, porque requer, obviamente, acho que o Alexandre trouxe também no Vilas Boas, né, e a gente vai acompanhar nas outras indústrias, não é só conectar a ferramenta, é uma mudança da forma de trabalhar. E muitas vezes vai acelerar tanto a tua operação que a tua área funcional precisa estar preparada para isso. Imagina a área de supply chain recebendo muito mais demandas do que recebia antes. Imagina o teu time técnico, né, no nosso caso, muito relacionado a aplicações técnicas de produto,
a demanda que eles vão ter. Então, é uma mudança muito importante da organização, porque ela vai ter que navegar numa outra velocidade, num outro dinamismo. Obviamente, preparação dos times. Embora hoje em dia todo mundo fala que é fácil, porque todo mundo vive no digital, até a hora que toca lá no escritório. Eu já vi várias vezes implementações, inclusive de SAP, que para mim é a pedra fundamental, mas o famoso vou abandonar meu processo, a forma como eu trabalhava. Custa, e custa para muita gente. Então, fazer o que nós chamamos, em inglês, do change management, que é a mudança do comportamento, é muito importante numa mudança do analógico para o digital. E, por último, eu acredito que ter o feedback, ter o pulso dos clientes. No final do dia, isso aqui está agregando valor ou não? Porque se for só uma mudança de fazer de uma forma para outra, o investimento de tempo, dinheiro, não vai levar para onde a gente quer ir. Então, esse é o resumo do caso. Espero que tenha gostado aí. E eu vou pedir uma grande desculpa aqui para o presidente, às 10 em ponto. Vou ter que sair, então agradeço aqui a participação. Obrigado. Obrigado ao Augusto pela apresentação. E, na sequência, nós vamos ver a apresentação do Marco Tanus, do Martins. Pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Léo, obrigado. Obrigado ao comitê pela oportunidade. E longe da gente querer esgotar esse tema extremamente rico, acho que a gente está na modernidade, Júlio, quando você traz esse tema da digitalização, das conexões, da inclusão, de todo o processo, acho que é extremamente moderno e super útil esse debate aqui. Agora, sem ter a pretensão de esgotar, são 10 minutos aqui, eu já antecipo, o Martins é uma empresa de portas abertas, o que vocês quiserem depois compartilhar, tirarem dúvidas. Eu acho que essa jornada nossa começou em 2018, a nossa jornada de digitalização foi lá em 2018 e a gente vê a empresa passando por uma grande transformação. Lógico que a pandemia acelerou, acho que a gente teve o momento certo, a gente estava preparado para isso, e isso nos acelerou uma série de processos que ajudaram a gente a ter hoje uma plataforma que nos permite uma série de benefícios. Eu acho que isso é que é legal. E eu vou separar aqui em duas grandes vertentes para a gente discutir aqui. A primeira delas é como os dados, como a utilização intensiva de dados tem ajudado a organização a melhorar e trabalhar a sua eficiência, e como isso tem melhorado o papel do nosso representante, do vendedor. E aí, eu acho que é importante ter métrica. Então, para nós, quando a gente olha para o vendedor, a gente tem acompanhado a melhoria de ticket médio, frequência, aumento de base de clientes, simplificação do processo. A gente viu que lá no começo, as várias plataformas que ele tinha acabavam dificultando todo esse processo de conexão, de interação. Eu acho que esses foram para a gente os principais benefícios. Aprendizados. Não tem como a gente não ter uma cultura de dados que não seja em toda a organização. Não adianta isso estar em uma área só. Se isso não permear toda a organização, se todas as áreas não entenderem o benefício da informação, o benefício da tomada dessa informação para a tomada de decisão, a gente não vai conseguir ter o que a gente chama de transformação digital. Lá no Martins, recentemente, esse ano, a gente criou uma área de transformação digital para incluir, padronizar e transformar todos esses processos e colocar isso realmente na cultura da empresa. Deixar o representante fora não é possível. O representante tem que ser um agente desse processo, ele tem que acompanhar, ele tem que visitar o cliente. Se o cliente comprar sozinho pelo aplicativo, o representante tem que estar incluído nesse processo, ele tem que ganhar a comissão dele, porque ele é um agente dessa transformação. Eu não sei qual que será o papel do representante daqui 2, 3, 4 anos. O que a gente sabe é que ele vai fazer parte, sim, de alguma forma, dessa nossa operação, dessa cadeia, mas a gente sabe que hoje ele é fundamental para que o cliente baixe o aplicativo, para que o cliente acesse, para que ele ajude na passagem do pedido. Então, não tem como excluir o representante. A gente tem que ter um propósito com esses dados, não é o dado pelo dado. Ele precisa estar na operação, ele precisa estar na conversa nossa com a indústria. A gente precisa sentar com uma Cargill, com uma Mondelez, com a Unilever e falar sobre dados, como esses dados podem nos ajudar,
como achar um caminho de compartilhar e ter estratégias comuns. Então, acho que isso é super importante. E agilidade na implementação e ajustes. Faça rápido, não deu certo, ajusta, melhora, mas não fique parado. Eu acho que esses são um pouco dos aprendizados que a gente teve na companhia. E aqui são alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem hoje uma segmentação de clientes. Se 2 clientes similares compram leite ninho e compram um extrato elefante, se um deles compra depois um desodorante, a gente então recomenda para o outro. Já é o algoritmo. E outra coisa, a máquina vai aprendendo, a máquina vai refinando o processo. E ela vai indicando, ela vai melhorando a nossa eficiência, ela vai melhorando. E assim, mas eu não confio no algoritmo. Tem que confiar. A máquina é muito melhor do que o ser humano para isso. Agora, é lógico que tem o feeling, tem todo o sentimento da negociação, mas quando a gente olha que um cliente compra e sugere para o representante indicar para aquele cliente um outro produto, isso tem, se vocês vão ver, ajudado nos resultados. E um outro exemplo bem prático, se um cliente compra 2 tipos de chocolate, por que não indicar um produto similar? E isso tem melhorado a nossa eficiência e o nosso ticket médio, vocês vão ver. Gente, isso aqui é tudo muito rápido, eu peço desculpas, mas é muito mais para dar a vocês um pouco da dinâmica. Então, a gente tem falado de itens mais vendidos dentro de cada segmento. Então, a gente está indicando produtos. Por exemplo, se a gente está falando de chocolate, e a gente tem um seller nosso dentro do marketplace que tem chocolate, a gente então indica para o cliente esse produto para que o cliente possa melhorar o seu pedido, para que ele possa melhorar a sua performance. Top oportunidades. Itens mais buscados são recomendados para outros clientes. Isso é o cupom. A gente hoje fala muito de cupom no site, cupom de cashback. Aí a gente fala o seguinte, se eu tenho 10 cupons, qual que ele vai utilizar primeiro? Aí a máquina, então, já sugere, a inteligência artificial vai ordenando os cupons de acordo com o perfil de compra de cada cliente. Não dá para deixar essa decisão na mão do cliente. Não dá para deixar essa decisão na mão do representante. A máquina, então, sugere. Se ele vai usar ou não, é uma decisão dele. Isso está disponível no nosso aplicativo, está disponível no nosso televendas, que a gente chama hoje de gerador de demanda, está no aplicativo offline, no presencial. E o melhor, resultados. 45% dos RCAs nossos já estão utilizando. 8% deles já estão convertendo e fazendo atendimento usando essa lista. 6% de melhoria no ticket médio, 8% em número de itens por pedido, e isso é só o começo da jornada. A gente fala que a gente começou, o fim dessa jornada, a gente não sabe onde vai terminar. O que a gente sabe é que é uma evolução. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Os passos importantes para essa implementação. A gente tem um aplicativo, acho que isso foi fundamental, ter um aplicativo. A gente tem o nosso site, mas a gente tem um aplicativo na mão do cliente e o mesmo aplicativo na mão do representante. Desafio, ampliar o acesso dos clientes. Hoje nós temos 150 mil clientes que já têm um aplicativo do Martins baixado, já está na sua máquina. O desafio é fazer ele utilizar. Por isso que é importante ter o representante ali ajudando, o representante do lado dele. E aí, transformar esse acesso de dados, a quantidade de dados, em benefício do nosso negócio. E aqui eu trago 2 exemplos. Aqui está trocado, vocês me desculpem. O primeiro é o nosso CRM. A gente tem uma segmentação e esses painéis estão aqui à disposição da nossa equipe. Quantidade de clientes por região, ticket médio, frequência. Então, nós criamos um grande banco de dados dos nossos clientes. E aí a gente começa a trabalhar essa informação, já que eu tenho todo o acesso do representante, do cliente, do nosso gerador de demanda. A gente sabe quais são os itens mais procurados e os mais convertidos. Então, isso passa a gerar uma lista de acompanhamento do nosso representante, da nossa equipe de compras, e quais são os itens mais procurados com menos conversão. O que isso pode significar? Eu posso não estar competitivo ou pode estar faltando esse produto. Ele entrou procurando e não tem no estoque. Então, são alguns tipos de informação que passam a fazer parte do nosso nível de executivos, passa a fazer parte, fica disponível isso para a nossa equipe de vendas, e a gente passa, então, a ter a informação auxiliando o processo de tomada de decisão.
Eu acho que isso aqui é só um tira-gosto para a gente, mas a gente está à disposição para ajudar. Eu acho que se a gente se ajuda aqui, tanto os atacados quanto a indústria, a gente cria um processo que se retroalimenta e que beneficia a todos. Por isso, eu acho que é a beleza desse comitê e a beleza da gente estar juntos aqui falando de mesmos objetivos. Acho que é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Marco. Na sequência, então, vamos ver a apresentação da PepsiCo, feito pelo André Marques. Isso. Pessoal, bom dia a todos. Léo, obrigado pelo convite, ao comitê. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que tudo que a gente está vendo aqui, vai ver, né, no painel e durante o dia, e a gente falou muito isso no comitê, né, como é que a gente deixa a questão de digital mais próximo da nossa realidade, né, no próximo do dia a dia. E o tempero do digital, ele está aí para atender princípios básicos do nosso negócio. Somente essa turma que está aqui, né? Princípios básicos do nosso negócio é distribuição numérica, executar melhor, para vender melhor. Eu acho que esse tempero digital, tudo isso que a gente já viu aqui, traz um painel e traz uma reflexão de como a gente consegue ser mais ágil e de forma produtiva, né? Fazendo isso de forma de um custo menor. Então, eu acho que passa muito por isso. O case que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente bater um papo, fala muito sobre inteligência artificial, especificamente dentro das iniciativas que a PepsiCo tem no mundo afora de inteligência artificial. Eu vou trazer um tema aqui de reconhecimento de imagem, que é uma das iniciativas. Essa solução é uma solução que não é novidade mundo afora, mas é pouco utilizada ainda no Brasil. E esse é o desafio que a gente está trazendo aqui, né? Como a gente traz essa ferramenta de forma escalável no Brasil. A PepsiCo tem uma visão muito forte de desenvolvimento do pequeno varejo. Vocês sabem que a gente atende boa parte desse pequeno varejo até de forma direta. Então, o desenvolvimento do pequeno varejo é um propósito nosso, é um propósito da PepsiCo. Então, essa é uma ferramenta que a gente começa a testar mundo afora e vai testar aqui no Brasil, desenvolvida para o pequeno varejo, que vocês, em algum momento, nossos parceiros, vão ter acesso a essa ferramenta. Então, falando um pouco sobre isso, essa questão do reconhecimento de imagem, basicamente é uma ferramenta simples, que lá atrás tinha uma barreira de entrada muito grande em relação a custo. Hoje, isso ao longo do tempo, a gente tem desafiado muito esses provedores de inteligência para ter algo mais próximo da nossa realidade, e algo já factível agora. A gente começa a testar no segundo semestre desse ano, e basicamente é um processo super simples, né? Onde o nosso representante, o nosso vendedor, o nosso promotor, ele vai ali no ponto de venda, vai tirar uma foto, e em cima dessa imagem, a inteligência artificial já vai dar todo o processo ali de oportunidades no processo de execução. Seja um planograma que não está feito de forma correta, seja os SKUs prioritários que estão faltando, seja um preço que em algum momento está fora do range de preço. Então, isso tudo, através de uma simples foto, a gente vai ter um resultado bastante significativo, né? Benefício dessa história toda, agilidade na leitura das lojas, expansão da base, como eu falei aqui, é uma ferramenta que a gente vai conseguir fazer isso de forma escalável, diagnóstico e plano de ação, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão do plano, e maior produtividade, né? Boa parte aí das equipes, seja da indústria, seja de agente de distribuição, muito tempo do time é dedicado a fazer pesquisa de loja, né? Isso aqui vai ganhar muito tempo. A gente vai ter o promotor muito mais focado na essência do trabalho dele, que é realmente fazer a execução no ponto de venda. Os aprendizados em cima disso, eu acho que vai falar um pouco e vai combinar muito com o que o time aqui falou. A gente vai ter um diagnóstico muito mais granular das oportunidades, né? Com isso, a gente vai ter planos de ação muito mais assertivos. Essa ferramenta vai trazer muito mais credibilidade no nosso processo, na nossa negociação, claramente no processo de execução, a visibilidade de como vocês estão, a agente de distribuição e a indústria, nós estamos atendendo aquele pequeno varejo. E, em cima disso, é importante a gente falar sobre os passos, né? Praticamente aqui são passos simples, né? A ferramenta está disponível, a inteligência está aí disponível, é encontrar um fornecedor que se adeque à realidade de vocês, e eu vou falar um pouco aqui do caso da PepsiCo. A digitalização em cima do processo da ferramenta que o vendedor ou o representante ali tem, hoje praticamente aí
todo mundo tem um smartphone, né? Então isso está super disponível. E treinamento, né? A capacitação, né? A mudança de mindset, como foi falado aqui. Então, basicamente, essa ferramenta ela vai cobrir boa parte dos clientes do pequeno varejo, como eu falei anteriormente. A gente está testando no México um modelo, aqui no Brasil vamos testar um outro modelo. Espero que parte de vocês, ou boa parte de vocês, em algum momento, participem dessa trajetória, dessa jornada com a gente. O que fica aqui também, gente, eu acho que foi comentado aqui, né? É importante que, nesse processo de digitalização, a gente tem um vínculo muito forte com as pessoas, né? As ferramentas estão aí, mas elas são utilizadas por gente. Então, capacitar, treinar, mudar o mindset, isso faz parte do processo. É importante que nessa jornada de transformação do analógico para o digital, a gente tenha um cuidado muito grande com a capacitação e as capabilities dos times. Isso é fundamental para que a gente consiga realmente atingir as metas e atingir esse processo de digitalização que está aí disponível para todos nós, tá? Obrigado, estou aqui depois para tirar dúvidas e conversar um pouco mais com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, André. Na sequência, vamos ver o DEC Minas com o Euler Fuad. Bom dia a todos. É um privilégio também fazer parte aqui desse grupo do comitê do Canal Indireto. Aqui é parte do comitê, que é muito rico nessa troca. E nesse pequeno espaço aqui, a gente vai tentar passar o nosso case do e-commerce. Eu não posso deixar de dizer do grupo, o grupo DEC Minas, da atuação do grupo. A gente atua no canal de autosserviço com supermercados premium, marca Super Nosso, no atacarejo, a marca Apoio Mineiro. Entre as duas bandeiras são 70 lojas. Amanhã estamos inaugurando mais uma loja do Apoio, agora no interior. Que as 70 lojas estão concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte e amanhã a primeira loja no interior de Minas, em Curvelo. E o DEC Minas, a distribuidora. Nós já temos uma expertise do digital no autosserviço. Já lançamos no Super Nosso há um bom tempo, em 2015. A operação era deficitária e, sem dúvida, que na pandemia a chave mudou, passou a ser superavitária e é uma experiência que a gente vai aprendendo, está sempre buscando melhorias. Lançamos também, recentemente, no Apoio Entrega, que é também um case, né? Porque o atacado de autosserviço também pelo e-commerce, a gente trabalhando com dois preços, o preço unitário e os múltiplos que a gente escolhe, o preço mais em conta para múltiplos. E agora a gente está no pré-lançamento do e-commerce da DEC Minas. Tem toda a complexidade, a gente tem que ter um carinho especial. Estamos testando, por incrível que pareça, íamos lançar agora dia 1º de junho, vamos adiar por 2 semanas, porque nos detalhes de treinamento, de teste, nós deixamos de lado a opção de venda por boleto, que é muito importante no nosso sistema. A gente está acostumado no autosserviço só a venda no cartão. Então, só esse detalhe é importante, né? O teste, porque a experiência de compra do shopper tem que ser positiva, ele tem que ser agradável. Vamos tentar seguir aqui. Não, vamos ver aqui. O DEC Minas tem a particularidade que a gente é distribuidor. O estado de Minas é muito grande, são 853 municípios. A gente atua também com distribuição na Bahia. E o estado de Minas, especificamente, nós vamos lançar primeiro, depois na Bahia, nós somos distribuidores em algumas áreas. A gente divide em mesorregiões. Em algumas áreas, a gente tem uma ferramenta de distribuição conforme política do parceiro, do fornecedor.
Então, apesar da gente lançar, né, subir a base dos clientes, o crédito, tudo que foi falado em termos de processo, temos as particularidades. Às vezes eu não posso disponibilizar um portfólio numa das áreas. Então, isso tudo foi estudado com carinho, porque o cliente vai logar, vai entrar no site, já tem todo o crédito, e às vezes, pelo tamanho do cliente ou pela política nossa da área, ele vai ter acesso a uma condição, a um preço especial. O fracionamento, porque a gente percebe esse movimento de crescimento do digital, do e-commerce, eu acho que isso não tem volta, e as indústrias estão fazendo esses testes também. Acho interessante o Compre Agora, né, que a princípio foi lançado pela Unilever, mas está disponibilizado, o Zucca deve falar, para o mercado. Eu acho que isso são exemplos de soluções. Então, a indústria acaba que a gente entra num programa semelhante do Compre Agora, mas isso acaba atendendo o cliente de maior porte para nós. Então, o fracionamento, a distribuição numérica, que é importante no nosso negócio, eu estou preparando o e-commerce da DEC Minas para essa distribuição numérica com fracionamento também, e toda a particularidade das áreas de distribuição do portfólio. Então, tem toda uma complexidade, a gente acredita muito no sucesso desse canal. Já temos essa experiência vitoriosa, exitosa no autosserviço. Supernosso, por exemplo, 10% da venda do varejo já é no canal e-commerce. E esse canal crescendo, como foi dito aí pelo colega aí, o Tanusa, a parceria com a indústria, isso a gente vai criando alternativas, porque o mais importante é ver o cliente no centro das decisões, né? Atender o cliente, não importa a forma que a gente vai chegar no cliente, se é pelo Compre Agora, se é pelo site exclusivo da Mondelez, da PepsiCo, do meu, o negócio é atender o cliente. E o papel do consumidor, do vendedor, não é diferente do que já foi dito. Eu acho que ele tende a ser um consultor de vendas, saber de lançamentos, a assertividade do portfólio, do mix, conforme o cliente, o tamanho da loja, a atividade do cliente, a sugestão de preço. Então, sempre vai ter o papel importante do vendedor. Acho que cada vez mais preparado, treinado para demandar vendas, do que tirar pedido. E esse canal acaba que aumenta, né, o portfólio, a oferta, porque a gente que, antes de estar nessa digitalização, a gente vê que o vendedor, com todo respeito, né, todos nós somos vendedores, mas o vendedor, muitas vezes, ele cria a própria forma de venda. Ele oferece aqueles produtos, ele fica feliz com aquela meta de venda que ele busca no mês, e esse canal ele abre, né, ele amplia a possibilidade de venda, mas a gente encara como mais um canal. Não é modismo, porque a gente vê, né, casos do Magazine Luiza, a supervalorização do negócio, da marca, agora cai, mas são etapas. Mas são nossos concorrentes também. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter o carinho de estar presente. E a forma que a gente está fazendo o aprendizado é deixar pessoas exclusivas para esse negócio. Eu tenho um squad de tecnologia, e isso está aculturado na empresa, a digitalização. Porque, até no nosso propósito, né, o nosso propósito é facilitar o abastecimento de lares e negócios. Então, tudo que vier a facilitar o abastecimento de lares e negócios, a gente para ouvir, a gente para poder trazer melhorias, tentar fidelizar o cliente, tentar ser a melhor opção de vendas, de abastecimento para o nosso cliente. Não sei como é que está o meu tempo aí. Passa aí, vamos ver que tem novidade. Os passos, né? Os passos da implementação, seleção de um executivo responsável pelo canal, isso é importante, o dono do projeto.
a escolha da plataforma, pela experiência que tivemos no autosserviço, a VTEX é uma plataforma robusta, parceiro para implementação, a própria plataforma, porque acesso à tecnologia, gente, é comprar tecnologia, mas a cultura é importante que faz a diferença, né? Porque temos que... isso tem que fazer parte do DNA. O gerenciamento do projeto, as referências internas, né? O squad que eu comentei, no caso, é uma integração interna, desenvolvimento do projeto, treinar a equipe operacional e comercial. A gente percebe que muitas indústrias já enxergam o e-commerce, o digital como um canal e colocam produtos específicos ou embalagens específicas para esse canal. Testar, eu comentei aí sobre o teste, nós estamos nesse passo 8 aí, né, a capacitação da equipe também, mas estamos prontos para lançar também, principalmente, que é o nosso debate aqui hoje, na distribuidora DEC Minas e DEC Bahia. Me coloco à disposição, muito obrigado. Esqueci de fazer o comercial também do Abastece Bem aí, da Abad aí, o nosso... Bom, gente, eu vou levantar aqui que eu não consigo falar sentado, desculpa. Bom dia a todos. Bom dia, o Ricardo Zúculo, né, da Unilever. Só queria fazer um lembrete antes da tua apresentação. Estão passando recolher perguntas. Então, quem tiver, por favor, depois a gente vai receber e organizar aqui para os painelistas. E também está à disposição pelo aplicativo, a gente vai receber aqui para direcionar para o público. Vai lá, Cabo. Beleza, Roger, obrigado. Bom, gente, acho que, antes de mais nada, queria agradecer também a Abad aí pela oportunidade, por conduzir, né, esse assunto tão relevante. E eu acho que pelos exemplos que a gente está tendo aqui dos colegas, né, e acho que a gente só está representando vários cases que existem hoje no mercado. Se a gente tivesse nesse momento aqui, alguns anos atrás, talvez a gente não tivesse tanto material para apresentar. Isso, para mim, é muito significativo, porque mostra como a gente está evoluindo e como essa é uma jornada que começou já há algum tempo e não tem volta, né? Acho que o Euler comentou agora muito bem, acho que esse é um caminho que a gente sabe que já está acontecendo e vai cada vez mais acelerar. Então, acho que é muito boa essa troca aqui. Então, obrigado, Léo, por proporcionar isso. Acho que a gente fala tanto da competição, né? A gente está junto aqui discutindo um tema que é comum para todos nós, né? A mudança do comportamento do consumidor e colocando sempre o cliente no centro, né, dessa discussão. Então, acho que à medida que a gente vai fazendo essas trocas e discutindo sobre o tema, a gente vai trazendo soluções cada vez melhores para o mercado, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Unilever dentro desse processo, né, que é evolutivo, como eu falei, a gente aprende a cada dia, né, a gente não tem uma solução ótima, a gente todo dia está aprendendo com isso. Essa jornada começou há mais ou menos 5 anos, foi quando a gente lançou o Compra Unilever, né, em 2016, um site próprio, né, que a gente também não sabia direito como que o mercado ia receber. No começo, alguma resistência, né? Eu lembro que nessa época eu estava lá no Nordeste e eu lembro que no começo a gente falava, putz, mas será que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer com a plataforma por uma questão de acesso de internet no interior? E a gente tinha como objetivo principal dessa plataforma aumentar a nossa capilaridade, né, e aumentar a eficiência do nosso negócio. E em menos de um ano, a gente teve um resultado incrível, a gente conseguiu chegar em mais de 50% de todas as transações que a gente fazia através dos nossos parceiros de distribuição, através do Compra Unilever. Então, ali já tinha um sinal claro de que esse era o caminho e a gente continuou investindo muito nisso. No ano seguinte, a gente lançou um projeto piloto na Grande São Paulo, que foi a EUB, que era um modelo de distribuição digital, puramente digital, 100% digital. A gente falou, legal, a gente tem a plataforma do Compra Unilever, que é uma plataforma que faz a transação
digital, né? E o vendedor tinha um papel muito importante em poder mostrar isso para o lojista para poder ele fazer a compra, mas ainda com uma dificuldade grande de digitalizar o varejinho, né? De fato ele entrar na plataforma e fazer a compra de maneira autônoma. E aí a gente lançou a ELB exatamente para entender como que esse processo funcionaria, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado desse projeto, mas ali sim a gente teve cada vez mais certeza de que esse era o caminho, porque a gente aumentou significativamente todos os resultados de ticket médio, de sortimento vendido por loja, e esse foi um projeto que a gente fez para exatamente entender e fazer com que o consultor que fosse na loja, ele não colocasse o pedido. Então esse consultor ele não tinha possibilidade de colocar o pedido só podia ser feito através do próprio cliente entrando na plataforma e fazendo. Então foi um grande aprendizado que a gente teve, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais. Depois a gente evoluiu, né, o Euler comentou, para o Compra Agora, né, o Compra Unilever virou Compra Agora, uma plataforma onde a gente começou a olhar de fato para o centro, que é o nosso cliente, e a gente identificou que não adiantava a gente ter só produtos da Unilever ali, a gente precisava oferecer para ele, abrir isso para outras indústrias, para que a gente pudesse montar um ecossistema onde de fato a gente pudesse oferecer uma solução completa para o varejo. Então a gente embarcou aqui uma fintech para poder oferecer mais crédito para muitas lojas que não tinham acesso ao crédito e era uma limitação da gente expandir nossa capilaridade. A gente criou um programa de fidelização embarcado dentro dessa plataforma para oferecer esse serviço também para o varejista e não necessariamente só dando desconto no determinado produto, mas oferecendo para ele serviços que eram bons para a loja dele, serviços que poderiam agregar e gerar valor dentro da loja. Então o Compra Agora ele veio ali em 2017, em 2018 a gente evoluiu com a plataforma e a Unilever decidiu fazer um spin-off dessa operação. Então hoje o Compra Agora não é uma empresa da Unilever, não tem uma ligação direta, ela é uma empresa com vida própria, né, onde ela de fato oferece esse serviço para outras indústrias, para que de fato a gente possa dar para o pequeno varejista o acesso único dentro desse marketplace. E agora, a gente está num momento muito importante, né, que foi com a experiência toda que a gente teve ao longo desses 5 anos, a experiência da UB, a gente partiu para um modelo de distribuição e a gente convidou os nossos parceiros para migrar para um modelo que a gente está chamando de DDU, que é o Distribuidor Digital Unilever, né, de fato para a gente evoluir numa jornada de digitalização completa desse pequeno varejista. Porque a gente ainda tem uma boa parte dessa venda que acontece de maneira assistida pelo vendedor. Não que o vendedor não vai ter mais papel, pelo contrário, ele passa a ter um papel muito mais consultivo dentro da relação, orientando o varejista no que ele precisa fazer em termos de gestão e ajudando ele no desenvolvimento do negócio, mas de fato a gente quer acelerar o processo de digitalização dessa lojinha, então a gente lança, né, esse modelo de negócio que é o DDU, junto com um programa desenvolvido em parceria com o Compra Agora, que é o Digitaliza Agora, que é exatamente o passo a passo que a gente precisa fazer dentro da distribuição para garantir que a gente consiga fazer esse movimento. Uma coisa que o Alexandre falou que é muito importante, né? Aqui precisa existir o comprometimento da alta liderança nesse negócio para que, de fato, essa cultura comece a permear toda a organização, né? Então, foi falado aqui de como a gente cria, né, faz o change management. Então, é muito mais do que tecnologia, é muito mais do que ter a plataforma, é ter a cultura enraizada dentro do negócio e a gente vê que isso é fundamental dentro de qualquer operação. Então, a gente está nesse momento partindo e acelerando esse processo de digitalização. Aqui tem um pouco do passo a passo do que a gente vem fazendo, mas uma coisa que é muito importante, e acho que o Tanus falou bastante disso, né, da história de como a gente usa os dados, né, como centro das coisas que das análises que a gente faz e das decisões que a gente toma. Então, o primeiro passo é a gente ter uma análise profunda da área de atuação, dos dados que a gente tem disponível, para que a gente possa mapear o potencial daquela área e possa colocar os KPIs corretos aí, e utilizando esses dados como referência.
A gente precisa ter uma estrutura comercial dedicada, com uma formação e uma capacitação muito forte. Então, o André comentou sobre isso, né, de como a gente forma as pessoas, né, isso aqui é feito através das pessoas, e como a gente capacita esses times e a gente cria o mindset correto, né? Então, aqui tem um trabalho muito forte de ter as pessoas certas, capacitadas para fazer essa transição. Tem um processo muito importante também dentro da utilização de dados, que é como a gente aumenta a produtividade de cada rota, né? Então, a gente está usando também tecnologia e os dados para criar eficiência na roteirização, né? Então, isso é um trabalho na largada que a gente faz muito forte para definir uma área, a gente entende com os dados qual é o potencial daquela área e otimiza e maximiza de forma importante essa roteirização. Um outro processo que a gente também embarca dentro dessa jornada, e aí acho que o case do Martins também é uma super referência para a gente, que é como a gente faz, através de uma plataforma de CRM, a gente traz inteligência para o negócio, para que o vendedor cada vez mais possa ter munição para poder indicar os melhores negócios para esse varejista. Então, ter uma plataforma potente de CRM, usando inteligência artificial, usando todos os dados que estão embarcados nesse processo, é super importante para a gente conseguir cada vez mais fidelizar esse varejista e trazer as soluções corretas para ele. E por fim, né, como eu já comentei, de fato a gente fala muito disso já há algum tempo, mas a gente quer cada vez mais materializar, de fato, o novo papel do vendedor, cada vez mais consultivo e sendo uma referência ali para o varejo na hora de fazer negócio, né? Então, mais do que ser uma transação, que de fato seja um processo onde ele agregue valor dentro dessa relação. E por fim, eu queria trazer só alguns números aqui. Eu comentei do projeto da UB, né, que para a gente foi, de fato, acho que um divisor de águas, porque mostrou o potencial que a digitalização traz, a hora que o varejista faz a compra diretamente no site, onde ele tem acesso a listas de compras sugeridas. A gente vê um aumento importante de uma série de indicadores. Então, a gente viu que os pontos de vendas ficam, de fato, mais fidelizados a esse modelo. Então, a gente vê 80% do público que compra na plataforma, 80% compra mensalmente, né? E de maneira recorrente, de maneira orgânica. Tem um caso muito interessante. Outro dia eu estava conversando com uma vendedora nossa da UB, e ela me contando que ela tirou férias por 15 dias. Quando ela voltou, 70% da cota dela estava batida. E ela não foi na loja. A loja fez a compra automaticamente, porque ela criou essa relação de fidelização, de confiança, né, e de serviço. Com uma plataforma bem montada, bem estabelecida, a compra aconteceu naturalmente. 15% das vendas da UB já acontecem através do CRM, né, aquele processo que eu comentei de usar a inteligência dos dados para poder fazer a sugestão adequada do sortimento, da quantidade certa e do momento certo para fazer a compra. A produtividade aumenta significativamente, então a gente consegue ter duas vezes e meia mais receita por consultor dentro do processo quando ele está digitalizado. A gente aumenta a frequência de compra de forma também muito importante, são 2,3 pedidos por mês por CNPJ, então ele não precisa ficar esperando o vendedor passar na loja, né, ainda mais lojas mais remotas. Então quase 2,5 pedidos por mês é bastante maior do que o que a gente tem no processo tradicional, e os resultados também são muito fortes. A gente dobra praticamente aí o ticket médio versus o modelo que a gente tinha anteriormente, e a gente aumenta em quase 50% o sortimento versus o que a gente também tinha no processo tradicional. Então, são alguns números que deixam a gente muito confiante que esse é um caminho sem volta. É muito bom ver, né, vários cases, como eu comentei, para a gente continuar juntos, continuar evoluindo nesse processo, que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de comportamento, mas que vai certamente acelerar muito a cada ano, né? Então é isso. Obrigado. E antes da gente passar para as perguntas, então agradeço quem enviou, estamos à disposição. Agradeço aí aos painelistas
pela excelente apresentação dos cases. Acho que é importante a gente, mais do que ver a teoria, ver isso na prática, então foi excelente. Queria agradecer. Acho que algumas coisas que a gente pode tirar, né, de comum entre os cases. Primeiro, acho que é importante, que eu falei no começo, cada um vê o seu nível de maturidade, a necessidade, e traçar um passo a passo para chegar naquele universo completo que a gente viu na mandala. Não dá para fazer tudo de uma vez, demanda gente, demanda investimento, precisa estar as pessoas preparadas, então precisa ter esse passo a passo. Acho que é importante cada empresa adaptar isso, né? Um ponto que é importante reforçar, a gente viu muitos exemplos de ferramentas, de tecnologia, mas também muitos dos cases falaram do preparo que a empresa precisa para conseguir o processo de digitalização, da liderança, das equipes de venda, das áreas de suporte. Então não é um processo de uma área, de uma pessoa, de um grupo. Precisa isso permear e estar no mindset de toda a empresa, né? E eu acho que uma mensagem final, a gente viu que a indústria tem trazido muitas alternativas nesse processo de digitalização. Então, várias ferramentas, processos, vários dos cases vêm da indústria. Muito disso já está sendo tocado e absorvido pelos agentes de distribuição. Mas eu acho que, da mesma forma, cada um que está aqui, atacado distribuidor, também precisa lembrar que é um agente de transformação do varejo. Então, ajudar o pequeno varejo nesse processo de digitalização é fundamental. Então, acho que cada elo da cadeia pode contribuir para o ecossistema de uma forma geral nesse processo de digitalização. Acho que esse é um ponto importante de conscientização. Não é um processo isolado num pedaço da cadeia. É importante que todos colaborem para que consigam chegar nesse processo mais evoluído, quer seja com troca de informações, melhores práticas, treinamentos, exemplos, um pouco do que a gente está fazendo aqui, o próprio papel da ABAD liderando essa discussão. Acho que é fundamental que isso seja feito em grupo, de forma coletiva e não isolada, para ser feito também de uma forma eficiente. Então, queria mais uma vez agradecer. Vou passar agora para o professor Nelson para direcionar as perguntas. Nós temos perguntas basicamente feitas por atacadistas, pelo canal indireto. Então, não chegou nenhuma pergunta para as empresas fabricantes que estão aqui conosco. Então, eu vou usar as perguntas para os atacadistas que estão aqui conosco, ok? Essa pergunta aqui pode ir para o Marco. Conflito de canais. Como é que vocês lidam com o flex positivo do RCA versus o preço do e-commerce, que ficaria mais barato? Isso existe e vai existir sempre. A gente acaba tendo que atrair, a nossa proposta de valor, ela atrai, a gente quer atrair o cliente para comprar a nossa nativa, o que a gente chama de nativa, ele comprando sozinho. Eu acho que essa é a parte fundamental da jornada, é fazer com que o cliente ele tenha a experiência, ele compre, ele faça as escolhas e o nosso representante ele seja um agente fomentador disso, que ele venha amanhã fazer um papel de reposição, venha fazer um papel de acompanhar o produto no ponto de venda. Então, a gente está nessa transformação. Então, hoje existe, sim, uma diferença comercial pequena e o que a gente mostra para o nosso representante é que o cliente, essa jornada digital, ela permite com que o representante não esteja presente na loja todo o tempo, permite com que ele possa, no seu período de ausência, o cliente está comprando e ele recebe a comissão 100% daquela compra. Ele só não recebe se ele ficar um período que a gente define lá de 14 a 21 dias sem visitar o cliente. Se o cliente comprar nesse período que não tem a visita, o representante não ganha. Então, a gente entende que isso é um papel complementar. O representante tem que reconhecer que a jornada digital veio para ficar. Quanto mais inserido o cliente tiver, mais benefícios ele tem, mais itens o cliente está comprando e ele acaba se beneficiando do processo. Mas o conflito, ele acaba existindo, mas o que a gente vê é que ele vem sendo minimizado.
há 4 anos atrás isso foi um choque, hoje já é uma realidade e a gente entende que os próximos anos ou os próximos meses isso vai ser uma normalidade. Então, mas é um processo que a gente tem enfrentado e precisamos enfrentar através do diálogo, da conversa. A gente tem convenção de vendas, a gente explica. Então, é um processo, querendo ou não, de educação da nossa equipe e do nosso cliente, não tenha dúvida. Obrigado, Danus. Uma pergunta para o Alexandre. Essa veio com um destino certo. Sobre a implantação das soluções digitais. Quais foram os principais desafios para a aderência do time comercial? Quais as viradas de chave para que o time colaborasse e usasse melhor as ferramentas disponibilizadas? Acredito que seja envolvimento da toda a equipe, tá? Hoje eu acredito muito, o Leonardo acredita muito, então fizemos todos um trabalho em cima da equipe. Acho que é a cabeça dos donos mesmo que encabeçam, tá? O vendedor, ele é meio resistente, no começo ele era resistente, depois nós mostramos para ele que ele ganhava muito mais. Na pandemia, então, foi 20% a 30% de cadastro a mais, tá? Porque o cara não conseguia atender à distância, então ele abriu muito cliente, abriu processo de cadastramento, então ele entendeu que ele poderia vender, então ele teve um ganho. Se você mostrar que a cadeia vai tendo ganho, todo mundo vai entrando na digitalização, tá? Compras também, tem uma variável em cima de compras, porque ele conseguiu melhorar um pouco o mix, tá? Oferecendo para clientes. O cliente percebeu que pode comprar 10 horas da noite, 11 horas da noite, abriu um monte oportunidade para mais clientes no cadastro, porque você tinha cliente que nem era atendido, então o cara começou a comprar pela internet. Comprou, o vendedor começou a atendê-lo. Então, você ganha, o vendedor ganha, o comprador já entende que o mix melhora. Eu acho que toda empresa melhorou. O crédito, o processo de crédito, a logística ganha também, porque você faz a digitalização, você já dá baixa no boleto, já recebe na hora e você já vê o tracking de pedido. Acho que a empresa toda evoluiu com esse processo de digitalização. Acho que é todos, viu, Nelson? Muito bom. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o André. A gente viu uma série de iniciativas aqui, né, dos diferentes elos da cadeia. Sim. E o que eu queria ouvir do teu lado da indústria é o que vocês podem trazer de iniciativas, de ferramentas para os agentes de distribuição, para o canal indireto, né? Como que a indústria pode potencializar o processo de digitalização dentro da cadeia de indireto? Eu acho, assim, primeiro quebrando esse mito que o digital é conflitante, né? Que o digital essa coisa vai ter que saber conviver, né? Entre o offline e o online, eu acho que está claro aqui na apresentação de todos, que é um processo de convivência, né? Eu acho que a indústria pode trazer ferramentas aplicáveis, né, para que a gente consiga desenvolver o pequeno varejo de forma mais rápida, crescer de forma mais ágil e buscando produtividade, né? Acho que a grande iniciativa vai passar por isso, né? Na PepsiCo, como eu falei anteriormente aqui, a gente tem um vínculo muito forte com o pequeno varejo. Então, a chegada dessas ferramentas, a forma de você, em algum momento, trabalhar aquele pequeno varejo, potencializando as vendas, potencializando todo o portfólio, né, trabalhando com o preço sugerido de forma correta. Então, isso tudo vai trazer realmente um desenvolvimento muito claro de todas as categorias. Eu acho que a indústria pode e deve apoiar nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui para o Euler. Nós sabemos que esse processo de digitalização, o processo de informatização, no Brasil, ele foi tardio, né? Nós, na verdade, só entramos francamente nesse processo com Dom Collor primeiro, né? 1991, 92. O Collor é que quebrou as pontes com o passado e realmente nós entramos no processo onde o mundo já estava pelo menos há 20 anos atrás, tentando entrar. Logicamente, isso tudo atrapalhou um pouco esse processo e
o conservadorismo das empresas nacionais fez com que esse assunto só explodisse mesmo nestes últimos 5, 6 anos. Então, a pergunta que tem aqui é a seguinte: nesse processo de digitalização das empresas, quem deve ser o agente principal nessa transformação digital? Tem uma pergunta mais fácil, não? Olha, essa foi a mais difícil. Para você precisa ser difícil. Gente, eu acho que a transformação parte de cada um de nós, dos dirigentes, mas é um canal que não tem volta, veio para ficar, vai ter o espaço dele, não vai substituir nenhum outro canal, tem uma limitação também. Você percebe que o mercado continua abrindo lojas, o pequeno varejo está crescendo e o e-commerce está crescendo também. Nós temos crescido, mesmo depois do modismo, que não é modismo, né? Depois da necessidade imposta pela pandemia, nós continuamos crescendo a 2 dígitos fortes no e-commerce, até mesmo, não só do autosserviço, mas pelas parcerias de e-commerce na distribuidora. Agora vamos lançar o nosso próprio e-commerce. Mas, a exemplo de estudos que fizemos na ABAD, o senhor mesmo sempre presente, a gente estudou no passado também qual canal que ia ficar, né? Se é o canal distribuidor exclusivo, se é o canal do distribuidor especializado, do atacado generalista. E nós chegamos à conclusão que todos os canais eles sobreviveriam pela extensão do nosso país, pela diversidade. Então, o digital é mais um canal, um importante canal, tem a limitação de participação, ele tem um custo de implantação, mas tem benefícios também de custos. Nós, por exemplo, aproveitamos a nossa logística, então o capital empregado em estoque, porta-pallet, para o e-commerce, sai do mesmo complexo, todo o fracionamento. Então, vai diluindo custos e aumentando vendas. É o que a gente mais busca, né? Obrigado, Euler. Obrigado, Euler. Uma última pergunta para a gente respeitar o tempo, só para prestigiar também os canais digitais, dado que é o tema de hoje, para o Zúculo, se o DDU é um modelo que poderá se estender a outros portfólios e indústrias. Rogério, com certeza, né? Acho que o DDU é uma iniciativa para a gente fomentar cada vez mais o modelo da digitalização e aprender com ele, né? Então, acho que ele certamente pode ser expandido para outras indústrias, para outros negócios, que é muito sobre, como eu falei ali, né? Acho que é sobre o aprendizado e a cultura de como trabalhar melhor os dados, né? E digitalizar a operação de maneira efetiva, né? Acho que a mesma mudança que aconteceu no consumidor, e o Tânia falou, né, da aceleração que aconteceu durante a pandemia, né, de cada vez mais, a gente mesmo, né, como consumidores, o quanto que a gente começou a comprar mais digitalmente, né, eu acredito que esse é um movimento que vai acelerar muito também dentro do modelo de compra de qualquer varejo. Então, acho que esse é um modelo que pode se expandir para qualquer segmento. Joia, obrigado. Só para lembrar que o material está disponível pelo QR Code que vocês têm nos flyers, também pelo site da ABAD. Acho que, Leonardo, se quiser fazer o encerramento e agradecer mais uma vez a todos. Quero agradecer os parceiros aqui, na pessoa do Zuca, na pessoa do André, na pessoa do Augusto, que teve que infelizmente sair, na pessoa do Alexandre, meu sócio, na pessoa do Tanus, na pessoa do Euler também, que puderam passar um rico conteúdo aqui. Vou até ser breve, mas eu acho interessante a gente colocar aqui que o processo de digitalização não é uma mera ferramenta de vendas, né? Então, o processo de digitalização é um todo, é um mindset, é uma forma, é uma força de hábito que o empresário tem que adotar, e fazia de uma forma, passa a fazer de outra, né? Eu vou plagiar uma floricultura que é conhecida aqui em São Paulo,
que ela, quando vai fazer as propagandas dela, ela usa 3 palavras: acessou, comprou, chegou. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, são os 3 pontos de contato que nós, atacadistas, canal indireto, temos com o nosso cliente, né? O acessou é o cadastro e o crédito. Se a gente tirar todo o atrito dele, a coisa passa e passa rápido, dá fluidez. Segundo, comprou, que é justamente a transação comercial, que a gente deve se preocupar menos com atritos que podem ocorrer e que a gente vai ser obrigado a sanar, esse é nosso papel como empresário, mas é um ponto também que faz parte de um todo e não o ponto principal da questão. E o chegou, que é justamente a digitalização de todo esse pós-venda, onde o nosso parceiro, o nosso cliente pode ficar tranquilo quanto à transação comercial, que vai chegar da forma como ele quer e no tempo que ele quer, principalmente. Quanto à provocação de também a gente passar esse conhecimento para o nosso cliente, viu, Roger? É bom a gente lembrar, né? Quando a gente está em pânico no avião lá, primeiro a gente põe a máscara na cara da gente, depois a gente põe no do lado. Então, se a gente não se preparar de fato, não adianta nada a gente querer passar conhecimento para o nosso cliente, sendo que a gente mesmo vai estar tendo dificuldade. Então, a gente tem que imergir dentro das nossas empresas, mudar o mindset, tratar da digitalização com as ferramentas que existem aí em todos os aspectos aí da gestão da empresa e depois a gente pensar em passar esse conhecimento aí para os nossos parceiros. É basicamente isso. Obrigado a todos aí. Eu acho que agora nós vamos ter um curto intervalo, porque tem o próximo painel agora, né? Obrigado, pessoal.